Olá, bem-vindos a este episódio extra do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 9 de outubro de 2023, 2 dias e pouco depois de ter tido início um ataque sem precedentes contra Israel, vindo da faixa de Gaza por parte do movimento Hamas, um movimento jihadista que governa aquela parte do território que um dia deveria vir a constituir o Estado da Palestina e que atacou por água, ar e terra o Estado hebraico. Este parece ter sido apanhado de surpresa, o que é algo de admirar, dada o prestígio e a fama que têm quer as suas Forças Armadas, quer, evidentemente, os seus serviços secretos. Para ajudar a compreender o que se passa, convidei para este episódio a Joana Ricarte, que é investigadora de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra. Olá, Joana. Olá, boa tarde. E este episódio tem a edição técnica do João Luís Amorim, a quem também agradeço. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Neste momento, as baixas contam-se já nas largas centenas, se não mesmo milhares, nesta nova deflagração do sempiterno conflito entre Israel e movimentos como Hamas na Palestina. Há também muitos feridos, muitos deslocados e algumas centenas de israelitas e até pessoas com outras nacionalidades sequestradas na faixa de Gaza. Israel ameaçou hoje decretou um cerco total da faixa de Gaza, mesmo dizendo explicitamente o Ministro da Defesa que não haverá eletricidade, nem gás, nem alimentos a entrar naquele território, ao mesmo tempo que continua a haver rockets vindos de Gaza contra território israelita. Também a norte de Israel, na parte onde há fronteira com o Líbano, houve ataques do movimento Hezbollah também contra o território do Estado hebraico, e não se vislumbra para já um fim, nenhuma pacificação da situação, apesar de haver notícias de algumas tentativas do Qatar para poder servir de mediador, pelo menos na questão dos sequestrados. Enquanto vamos tentando interpretar e ler tudo quanto se passa, eu começo por perguntar à Joana porquê agora, especificamente, este ataque, 50 anos depois da grande guerra de Yom Kippur de 1973, em que Israel também foi de alguma forma apanhado de surpresa. Porquê agora este ataque do Hamas de dimensão realmente inédita em muito tempo? Pedro, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse assunto. O motivo, enfim, tem uma série de questões que podemos olhar, desde as mais circunstanciais até aquelas de base histórica. Numa perspectiva circunstancial, a situação em Israel era uma situação de alguma fragilidade política. Eu tenho um pouco de dificuldade com os argumentos que indicam vulnerabilidade de Israel. Não acredito que seja exatamente o caso. Embora houvesse uma grande contestação interna já há mais de 40 semanas, as tentativas de reforma judiciária que foram feitas por Netanyahu, muitas delas já passaram, e é importante também chamar atenção para isso. Nesse contexto atual, o primeiro-ministro de Israel já tinha conseguido passar alterações que impediam que ele fosse preso pelas acusações de corrupção que ele já enfrenta há muitos anos. Ao mesmo tempo, ele também já conseguiu passar alterações à cláusula de razoabilidade que permitia ao Supremo Tribunal israelense tomar ação quando considerasse que qualquer tipo de decisão vinda do Knesset fosse contraditória com os valores fundadores do Estado, que Israel é um Estado que não tem Constituição, então funcionava muito com
com essa mediação do judiciário, que perdeu muita força em relação ao executivo recentemente, e nesse momento estávamos a falar de uma nova fase dentro de Israel nas contestações ao governo, ou seja, falando apenas da política interna de Israel, nesse momento as pessoas estavam nas ruas a protestarem contra coisas que já aconteceram. E isso é uma questão muito importante, porque os protestos vinham contra a possibilidade de acontecer e agora nessa nova fase eram contra algo que já aconteceu. E isso é um primeiro ponto que eu acho que é relevante. Netanyahu agora tem uma oportunidade de jogar com esquecimento, porque uma coisa muito mais importante, muito mais prioritária acaba de acontecer, que apela obviamente para a União Nacional. Ele já recebeu também contatos por parte da oposição sugerindo um governo de coalizão, um governo de emergência, uma oposição que era forte contra o governo dele, e por isso isso é um dos contextos que eu acho importante chamar atenção. Outra coisa importante era que o governo atual de Israel é um governo de extrema-direita, o governo mais de extrema-direita que Israel já teve. Benjamin Netanyahu não é um político de centro, não é um político que seja considerado moderado, mas com a atual coalizão que ele tem, que sustenta o governo dele, ele é claramente a pessoa mais moderada que ele está, o que já é por si só um aspecto sintomático, não é? Claro, demonstra uma radicalização muito grande por parte do governo, né? Claro. Joana, seria possível dizer que o empenho de Netanyahu e do seu governo nessa, no fundo, no que alguns dizem que é um desmantelamento do próprio Estado de Direito, ao acabar com, de alguma forma, ao minar a independência do ramo judicial e dos tribunais, é possível dizer que esse empenho pode ter distraído o governo israelita de uma ameaça que entretanto se foi acumulando, que Israel não detectou e que acaba por constituir de alguma forma uma humilhação grave para este governo? Vamos levar algum tempo para descobrir, não é? Essa é daquelas questões ainda que estão por responder, e depois do choque inicial no sábado, as manchetes todas nos jornais israelitas no domingo eram isso. O que se passou? Israel é um estado profundamente securitário, com um controle muito forte de tudo que se passa dentro das suas fronteiras, com um dos exércitos de maior capacidade do mundo, com um dos melhores sistemas de proteção antiaérea do mundo, que é o Iron Dome. O Iron Dome, exatamente, o cúpula de ferro. E por isso, aqui questões, não é? Em que medida que foi uma questão de tempo, ou seja, em que medida que a Mossad sabia do que se passava, estava a contar que fosse numa outra altura. Uhum. Lembrando que a faixa de Gaza, como muitas vezes as pessoas caracterizam uma prisão a céu aberto, ou seja, se hoje há o cerco que referiu, que é um cerco também humanitário, que Israel está impedido de entrar qualquer coisa dentro de Gaza. Seja o que for, exatamente, foi mesmo explícito. Aquilo já era um cerco. Não, aquilo já era uma espécie de um cerco. Sim, já há uma cerca à volta na fronteira terrestre, está completamente cercada, e a vigilância marítima também é apertada. Eu também quero chamar a atenção para uma coisa, Pedro, que essa é uma parte que para mim é muito curiosa. Para quem já esteve na fronteira de Israel com Gaza, para quem já esteve em Ashkelon, para quem já esteve em outras cidades fronteiriças, aquela fronteira é interessante se contextualizar. Uma pessoa que lá chega e encontra uma cerca de arame farpado, uma vala, uma cerca, quilômetros, uma cerca e a cidade de Gaza. Em termos de demografia, o que está ao redor dessa cerca que separa Gaza das cidades israelitas ao redor são colinas. E por isso, do ponto de vista estratégico, o exército israelita tem acesso a uma visibilidade muito importante. Por isso que, por exemplo, há 2 anos atrás, em 2021, quando vimos uma das últimas grandes tensões entre Israel e Gaza, e algumas pessoas, no auge da zanga, não é, tentaram, de alguma forma, furar o cerco. Eu me lembro dessas cenas, não passaram muito na mídia nacional, mas passaram muito na Al Jazeera, por exemplo. Tentaram um dia à noite, enquanto Israel lançava rockets em Gaza, não é? Tentaram se juntar e fazer que iam em direção à cerca. E essas pessoas foram neutralizadas por snipers israelitas, e foi de imediato. Então, há aqui uma questão que ainda está por explicar, em que medida que houve
falha de informação, porque só entra na faixa de Gaza o que Israel autoriza que entre, e até uma das questões que se fala toda vez que lá tem guerra é a questão da reconstrução. Israel não deixa que entre materiais de reconstrução porque eles podem ser utilizados para fazer rockets, e por isso, né, como é que o Hamas adquiriu tanta capacidade é uma das questões que está por responder. E a outra questão que está por responder é em que medida que houve aqui uma falha de cálculo por parte da Mossad, enfim, como é que isso aconteceu. Eu penso que esse argumento da distração é o que o Netanyahu vai usar, que toda a situação de contestação ao governo dele levou a uma dificuldade de reação. Isso é o que eu penso que ele ainda não diz, porque está muito próximo, é uma situação muito trágica, e não é a altura de mobilizar esse tipo de discurso. Mas eu penso que com alguma distância ele vai trazer à tona esse tipo de explicação, que as manifestações levaram a uma desmobilização das forças de segurança, dos reservistas, que se recusavam a se alistarem. Exatamente. Sim, e eu acho que isso é um discurso, potencialmente até perigoso, por parte do Netanyahu, que vai tentar claramente capitalizar resultados aqui e resolver um bocado do que tem sido o drama interno do seu governo nesse momento. O que é que o Hamas quer com este ataque neste momento? Essa é uma das outras questões complicadas de responder, não é? O Hamas é uma organização que é classificada como terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Reino Unido, e penso que, enfim, do ponto de vista, há quem fale do Hamas como uma organização de libertação, mas do ponto de vista do próprio conceito do que é terrorismo, uma organização que visa gerar o terror, assustar civis e utilizar a força, utilizar o medo como uma forma de arma política, é uma organização terrorista. Lembrando que, isso obviamente não é restrito só a organizações, até terrorismo de Estado existe. Isso dito, o Hamas é uma organização que nasce na altura da primeira intifada e que tem o intuito de radicalizar a luta palestiniana pela autodeterminação. E por isso o Hamas, desde a sua fundação, que é um movimento que defende o uso da força, defende todos os meios possíveis para a libertação do povo palestiniano, é um movimento que está alinhado com uma série de poderes na região, como por exemplo o Irão, que é um dos financiadores, está alinhado com o Hezbollah, com a Jihad Islâmica, e por isso é um movimento que também tem um pendor religioso e de imposição de um tipo específico de lei também para os palestinianos. E o Hamas, obviamente, quer tornar o governo de Israel o mais vulnerável o possível, não é? E certamente que tem a noção de que não tem capacidade de lutar contra o que é o portento militar, que é o Estado de Israel, mas um dos objetivos claros para mim do Hamas é radicalizar a população, tanto a população palestiniana, que vai sofrer agora trágicas consequências dessa situação. Muitos inocentes e civis vão infelizmente passar por uma situação muito dura, não é? E isso é arma também discursiva para o Hamas. Olha o que eles nos fizeram, também não é? Claro. E por outro lado, radicalizar também a sociedade israelita, que é uma sociedade que tem já uma série de contestações internas, e o que mobiliza muito é a união em torno do conflito, e o Hamas também joga um bocado com isso. E é credível que possa haver uma mobilização da sociedade israelita que não seja cerrar fileiras em torno do próprio governo, apesar de toda a contestação que o governo israelita tem merecido da parte do povo? Eu penso que o povo israelita tem dado demonstrações muito interessantes nessas últimas 40 semanas de resiliência e de união em torno de um propósito, que é a defesa dos valores da democracia israelense, democracia essa que ainda assim é parcelar, não podemos esquecer isso. A democracia que tem sido defendida nessas manifestações é uma democracia que é de base exclusionária, mas ainda assim as pessoas têm conseguido se unir muito em torno disso. É difícil saber agora o quanto que a retórica do medo e da insegurança, que é mobilizada já há tanto tempo nesse conflito e que tem se mostrado poderosa por mais de 7 décadas, é uma questão muito central do conflito, é justamente como que o medo mobiliza, como que a insegurança, como que a questão da existência aparece aqui muito central.
e é difícil saber o quanto que as pessoas vão conseguir olhar para isso e não esquecer o que se passa. Mas a verdade é que nessas últimas 40 semanas o que temos visto é a manutenção de muita pressão sobre o governo. Mas eu não tenho uma resposta para isso. O que eu me lembro é que a SIC me perguntou em março desse ano, antes da pausa do judiciário e da Páscoa, o que ia acontecer com as manifestações. Eu pensei que elas iam esfriar. E eu estava claramente enganada. Agora, pensando no contexto regional e internacional, até que ponto é que esperada e badalada, embora não concretizada, aproximação entre Israel e a Arábia Saudita de que se vem a falar há algum tempo e que viria de alguma forma na sequência do que foram os acordos de Abraão, que permitiram a normalização ou o reconhecimento de relações com alguns Estados árabes, como os Emirados Árabes Unidos, Omã, Marrocos, Bahrein. Até que ponto é que a perspectiva dessa aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, provavelmente indesejável do ponto de vista do Hamas, poderá ter ajudado a precipitar a atual situação? Eu acho que certamente sim. É mais um dos contextos que é indesejável para quem está à procura de instabilidade na região. Isso certamente que sim, e não só da perspectiva do Hamas, mas também de outras organizações, como a Jihad Islâmica, como o próprio Hezbollah. Claro. E o regime do Irão, certamente o Irão. Claro, e o Irão. Claro, porque o Irão tem um dedo nisto, não é? O que se passa com o Hamas, não é que o Hamas obedeça diretamente ao Irão, mas o aval de Teherão e o apoio de Teherão são cruciais para as ações armadas que o Hamas leva a cabo. Sim, temos notícias já de que o próprio Hamas teria admitido que a decisão de seguir agora foi tomada junto com autoridades iranianas em Beirute. O Irão, no entanto, hoje já veio a público dizer que não teve nada a ver com isso, né? Eu acho que não é do interesse real de ninguém que isso escale para uma guerra regional. Agora, que estamos a falar de uma situação potencialmente muito perigosa, isso claramente estamos. Claro que sim, até porque depois quando falamos no contexto internacional, temos que ter também em conta que há outros atores que acabam por ver-se envolvidos. A União Europeia reuniu hoje de emergência os seus ministros dos negócios estrangeiros, dos 27 países, decidiram suspender a ajuda à Palestina porque aquela ajuda que, em teoria, seria humanitária, pode estar a ser utilizada para fins que não esses, nomeadamente para financiar a guerra do Hamas, e por outro lado está, talvez com mais peso ainda e mais importância do que a União Europeia em todo este quebra-cabeças, evidentemente os Estados Unidos da América, que não tardaram, como era de prever, a declarar o seu apoio a Israel e a fornecer material e armamento, e que são de facto um gigante que estava um pouco talvez adormecido em relação ao Médio Oriente e que se tem de alguma forma desinvestido, digamos assim, do papel de quase de polícia que tinha no Médio Oriente nos últimos tempos, porque há preocupações como a Rússia e a guerra da Ucrânia por uma parte, por outra parte a ascensão da China e a bipolarização cada vez maior entre essas duas grandes potências, e que de repente volta a ter que a prestar atenção ao Médio Oriente. Como é que isto é visto a partir de Washington? Bom, primeiro, deixa-me só dizer que referiu primeiro a questão da decisão da União Europeia de suspender a ajuda humanitária à Palestina. A União Europeia é o maior dador da Palestina, e isso é uma das consequências tristes de toda essa situação, que me parece também que é claramente um dos objetivos do Hamas, pressiona a Fatah, que é quem controla a Cisjordânia e é quem é reconhecido. Claro, e é preciso a gente recordar que há serviços básicos na Palestina, na Cisjordânia, que só existem graças ao financiamento da União Europeia, sem o qual seriam completamente inviáveis, não é? Sim, desde escolaridade, que é muito apoiado pela ONU, principalmente, tem muitas escolas da ONU na Cisjordânia, até questões de apoio, enfim, para a construção civil, para, enfim, questões básicas do tipo alimentação e acesso a recursos básicos. Por isso é uma situação que é muito, muito triste, muito dramática, porque aqui
uma fatia gigantesca de população, são 2 milhões de pessoas em Gaza que são basicamente prisioneiras, e já agora o Netanyahu disse que aconselhava essas pessoas a irem embora de Gaza, o que é uma declaração muito infeliz da parte dele, porque essas pessoas não estão lá por opção, elas não têm para onde ir, nem por onde, a menos que se atirem ao mar. Eu queria dizer, nem para onde, nem por onde sair, não é? Nem por onde, exato. E já não tinham qualquer deslocamento para fora de Gaza, seja para estudar, seja para ir a um hospital, ou qualquer coisa assim, era muito já controlado e difícil. Então as pessoas não tinham livre circulação e são 2 milhões de pessoas que agora estão numa situação profundamente preocupante, para além de mais 4 milhões de pessoas que vivem na Cisjordânia, que dependem profundamente de ajuda humanitária, para diversas coisas, incluindo para se protegerem também das consequências da ocupação da israelita, que não poupa sequer crianças, que são presas semanalmente, e por isso, isso são consequências muito tristes disso tudo, que também eu acredito claramente que são parte do objetivo do Hamas, de desestabilizar também a Fatah e de deixar os palestinianos cada vez mais inseguros também, com sentimento de ódio, ou seja, tem aqui um intuito claro de polarizar também. E claro, os radicais de ambos os lados vão ter sempre esse objetivo. O que não parece estar esse era um ponto. Não, claro. E tinha outro ponto que acrescentar, Joana. Pronto, me fez a questão com relação aos Estados Unidos, não é? Exatamente. A situação do Médio Oriente é uma situação que, enfim, pelo menos o conflito israelo-palestiniano, pelo menos desde 1947, que se considera que está em andamento. Por isso estamos a falar de um conflito prolongado, intergeracional, em que as pessoas que lá vivem não conhecem outra realidade, os seus pais não conheceram outra realidade, seus avós talvez, e então uma dimensão muito central daquilo é como que a própria existência dentro do conflito faz parte da forma como as pessoas se pensam, se caracterizam, se relacionam, e isso é muito central. Os Estados Unidos já não é de hoje que tem cada vez mais tentado alterar, principalmente depois do 11 de setembro, e isso já é uma questão mais geopolítica internacional, desde o 11 de setembro, que houve aqui uma grande mudança do ponto de vista da arquitetura internacional do intervencionismo como um todo, e da forma como o Ocidente tem lidado com o que a quem refira como a periferia do mundo, né? E basicamente cada vez mais há uma intenção de dar um suporte financeiro para os conflitos, não tem intervenção direta. Os Estados Unidos tiveram muitas más experiências recentes, inclusive, que os cidadãos americanos ainda se recordam, e que não tem o intuito de voltar a se envolver diretamente com esse tipo de conflitos. Então isso é uma coisa que há sempre a intenção de tentar evitar escalada e tentar evitar uma situação de saia justa, em que um governo norte-americano tenha efetivamente que se envolver diretamente, eventualmente mandar tropas ou qualquer coisa assim. Para defender Israel, porque é um compromisso que os Estados Unidos mantiveram e têm mantido independentemente de quem é o partido que está no poder num determinado momento, embora também a própria política americana de facto esteja a passar por transformações que às tantas nos levam às vezes a não conseguir reconhecer os partidos a que tradicionalmente nos fomos habituando. Joana, o que é que se avizinha, o que é que vai acontecer daqui para a frente, o que é que podemos esperar nos próximos dias? Eu não me atrevo a pedir previsões mais longe do que isso, mas o que é de esperar nos próximos dias ou semanas que aconteça nesta guerra? Temos que esperar certamente uma escalada de violência, infelizmente, pelo menos violência mais unilateral, ou seja, Israel a tentar neutralizar o Hamas, provavelmente com entrada por terra. O que temos visto as declarações do governo de Netanyahu a dizer que vão proceder uma grande evacuação e já estão a fazer das zonas fronteiriças com Gaza, indica claramente uma intenção de entrada terrestre, e provavelmente é isso que nós vamos ver, para além de uma intensificação dos bombardeios a Gaza. Do ponto de vista nacional como um todo, em Israel, existe uma possibilidade muito grande, muito preocupante de que tenhamos também outros tipos de reação de pessoas radicalizadas, de pessoas desesperadas, que possam vir a se envolver nesse conflito de forma mais individualmente menos articulada. Isso é uma outra dimensão muito perigosa dessa situação. Já assistimos a isso no Egito.
Um polícia matou um casal de turistas israelenses no Egito, e por isso vê-se que há aqui uma dimensão também desarticulada, que é muito perigosa, que pode acontecer. Já temos confrontos e situações semelhantes na Cisjordânia, isso pode vir a acontecer também dentro do Estado de Israel e é muito perigoso. Mas depois, a nível regional, existe uma preocupação muito grande, e eu acho que é aí que está mais focado o esforço da comunidade internacional, que é de evitar que haja uma escalada regional, ou seja, evitar que haja aqui algum envolvimento indireto do Líbano através do Hezbollah, evitar que Israel entre agora numa frente de Batalha Norte, e principalmente de evitar que haja qualquer situação que possa resvalar para uma guerra com o Irã. E isso é uma das questões principais aqui de tensão. Mas depois também tem impacto ao nível internacional, né? Tanto de ação do ponto de vista da atenção midiática, como do ponto de vista das relações da União Europeia com o Médio Oriente, como já referiu, dos Estados Unidos, também levando em conta o conflito, a guerra na Ucrânia. Por isso, enfim, acho que as perspectivas para o futuro próximo não são de todo boas. De certeza que vamos começar a ouvir cada vez mais falar novamente ressuscitar de um processo de paz, mas também é de se notar que o que chamam de processo de paz nesse tipo de situação é basicamente a assinatura de um qualquer acordo de cessar-fogo, e há aqui uma visão muito míope do futuro quando se trata desse tipo de intervenção, e por isso as perspectivas são sempre muito limitadas, porque olha-se sempre para uma perspectiva muito episódica e presente, e muito pouco para o horizonte desse conflito e para o passado dele também, que é uma das questões que eu acho que é central de se chamar a atenção aqui, que a maior parte das análises olha para o contexto atual, olha para o contexto geopolítico regional atual, e esquece que estamos a falar de um conflito de pelo menos 7 décadas, e que por isso há aqui uma série de questões muito mais profundas, que não se resolvem apenas com cessar-fogo ou com o aniquilamento do Hamas. No fundo, nós ouvimos falar precisamente do processo de paz, da questão israelo-árabe, etc., desde há muito tempo, e parece ser uma coisa cada vez mais irresolúvel, cada vez parece mais uma miragem a solução de 2 Estados, que oficialmente continua a ser aqui aceito pelo menos pela comunidade internacional, pelas Nações Unidas e, embora na prática depois não seja assim, pelo Estado de Israel, e não há grande perspectiva de as coisas se resolverem. Essa questão da perspectiva é sempre muito complicada, não é? Os acordos de Oslo pegaram todo mundo de surpresa. Por exemplo, os acordos de Oslo na década de 90, sim, que foi o mais próximo que já se teve. Valeram o Prémio Nobel da Paz a Rabin, Shimon Peres e Yasser sim. Arafat. Muito criticado hoje dentro, por exemplo, da Palestina, não é? Onde as pessoas dizem que foi o grande erro do Yasser Arafat, que, enfim, muitas pessoas partilham dessa opinião. No entanto, foi o mais próximo que já tivemos de um qualquer acordo, e por acaso foi o que criou a autoridade palestiniana, ou seja, foi o que criou a estrutura de proto-estado que existe hoje na Palestina, e por isso os acordos de Oslo têm um papel aqui muito importante, que é de ter aproximado a Palestina do Estatuto de Estado, embora sim, não tivesse conseguido concretizar, e ter havido nunca teve próximo dessa verdade, dessa nunca houve nunca tinha havido até então, apesar de tudo, um reconhecimento mútuo tão grande como aí se conseguiu propiciar. Claro que com uma virada muito grande depois do assassinato do Yitzhak Rabin por um radical judeu, que levou precisamente à segunda intifada e a uma série de outras manifestações e de uma escalada de violência, construção do muro de separação. E aí a situação ainda ficou pior, ainda ficou mais separada. Mas a verdade é que os acordos de Oslo foram um momento de esperança, e aquilo aconteceu em portas fechadas, em negociações que não vieram a público no início, e nos pegou todos de surpresa. Então eu não acho que seja impossível chegar a algum ponto, mas efetivamente, se for olhada a perspectiva demográfica para o que é hoje a Cisjordânia, a solução de 2 estados nunca esteve tão distante, a cada dia mais está mais distante, porque o governo atual, radical, de extrema-direita, que suporta a liderança do Benjamin Netanyahu, é um governo que explicitamente, os seus parceiros explicitamente dizem que são a favor da colonização total, são a favor
da ocupação de Já mais nem e mais disfarçam. terras, são a favor de uma série de... Não, nem disfarçam. E isso é uma das questões contextuais, claramente, que também leva o Hamas agora a agir. Claro. Claramente também. Finalmente, e voltando à Palestina, o Hamas tem o apoio popular na faixa de Gaza. Eu sei que venceu eleições já há muitos anos, tomou o poder também pela força. A pergunta é, goza mesmo de apoio popular ou é apenas uma questão de as pessoas não terem alternativa porque é quem manda e as perspectivas não são realmente muito largas, muito ali? Uma questão só para esclarecer, falou do Hamas ter vencido eleições e é verdade, foram eleições nacionais. Isso também é uma informação que eu já vi difundida de forma um bocadinho exatamente, confusa pela mídia na Palestina no seu portuguesa. todo. Apesar de só governar atualmente a faixa de Gaza, que tomou depois pela força, as eleições, o Hamas ganhou-as a nível de toda a Palestina, em 2006. Sim, foram profundamente observadas por peritos independentes internacionais, foram eleições que foram promovidas pelos Estados Unidos, pela ONU, por Israel, aquilo mostrava em 2006 o descontentamento da população com toda aquela situação, 2 anos depois da morte do líder histórico da Fatah, que era o Yasser Arafat. E o Hamas ganha as eleições e eu já ouvi na mídia portuguesa falarem que houve um golpe de Estado. Houve. Tecnicamente quem o deu foi a Fatah. Sim, uma vez quem venceu as eleições foi o Hamas. Uma vez que venceu as eleições foi o Hamas, e o Hamas foi colocado na faixa de Gaza por Israel, que lá foi a empurrar, saiu e fechou. Não é? Sim, foi aliás a única parte do território de onde Israel se retirou unilateralmente no tempo do primeiro-ministro Ariel Sharon. E por isso, o que vemos hoje na Cisjordânia, por exemplo, em Jenin, em Nablus, é um crescimento novamente de milícias radicalizadas, incluindo muitos jovens que só conheceram até hoje realidade de conflito, de ocupação, de injustiça social, de falta de qualquer tipo de perspectiva de futuro, mas que, se por um lado parecem até ter algum tipo de simpatia política com o Hamas, por outro lado não seguem o que costuma ser a prática, que é utilizar bandeiras e símbolos, né, cobrir os seus mártires com bandeiras, e esse tipo de atitude não acontece. Então, também, assim como temos visto pelo mundo todo, né, uma espécie de despartidarização da política de alguma forma, parece haver isso também na zona da Palestina. Em Gaza, não temos como saber, efetivamente, não é? Tecnicamente, todas as pessoas em Gaza são Hamas, porque se não forem, não são. Não são, exatamente. Deixam de ser, deixam de existir. Já na Cisjordânia também é preciso frisar que a própria autoridade palestiniana tem perdido muita credibilidade e autoridade. Basta ter em conta que o presidente Mahmoud Abbas foi eleito em 2005 para um mandato de 4 anos e nunca mais houve eleições, e tiveram já marcadas várias vezes, a última vez para 2021, e foram sempre canceladas, sempre adiadas. Sim. E portanto já temos uma liderança que também carece de qualquer de legitimidade democrática, se assim quisermos. Sim, uma liderança que está muito enfraquecida e que cada vez mais as pessoas, com o passar do tempo, não conseguem ter mais esperanças nas soluções, não é? A Fatah tem tentado se manter internacionalmente, se legitimar internacionalmente, levantando a bandeira da solução política. Mas as pessoas cada vez mais parecem achar que isso não é possível, que a solução política só leva a mais colonização, a mais ocupação, a mais perda de direitos, a mais perda de liberdade, a mais perda de perspectivas, e isso é muito perigoso. Porque quando as pessoas consideram que não tem perspectivas, não tem esperanças, não tem para onde ir, é quando o desespero toma conta e a radicalização tem um caminho muito fértil para poder crescer. E a situação, infelizmente, atualmente, nos territórios ocupados palestinianos. E é assim, lamentando não termos uma perspectiva mais otimista a oferecer, que chegamos ao fim do nosso tempo. Eu quero agradecer à Joana os preciosos esclarecimentos que nos deu para tentarmos realmente decifrar o enigma que é o Médio Oriente e a questão israelo-palestiniana. Joana, muito obrigado e até um dia destes. Agradeço também. Obrigada, Pedro. Agradeço ainda ao João Luís Amorim pela edição técnica deste episódio e, sobretudo, a si que está desse lado a ouvir O Mundo a Seus Pés, semana após semana. Na próxima segunda-feira teremos mais um episódio
com outro assunto, ou talvez o mesmo, outros convidados. Relembro que ainda está no ar o episódio regular desta semana, foi hoje de manhã para o ar o episódio com a condução da jornalista Cristina Pérez e uma entrevista ao historiador João Paulo Oliveira e Costa sobre os portugueses. Portanto, diz ele que qualquer português com ascendentes há 10 gerações no território tem sangue africano. É um interessante podcast que aconselho a ouvir, e assim ficamos à espera de contar consigo das próximas vezes. Até lá, até breve e até sempre. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.